Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Estou muito alegre por poder estar aqui compartilhando essa aula da Escola Dominical. Meu nome é Eliezer, eu sou professor aqui na Igreja do Jardim do Lago, da Sala dos Jovens. E hoje eu vou poder estar conversando aqui um pouquinho com vocês. A verdade é que é muito estranho esse método, né? Uma câmera diante da gente e a gente falando para uma câmera, né? Em outros tempos diria que a gente é louco, né? Mas acaba que é um método que hoje a gente tem, né? De estar aí confraternizando, né? Logicamente que eu acredito que como eu, vocês também, né? Prefiram estar presencialmente, sentindo aquele calor humano da sala de aula. E espero que em breve passe toda essa pandemia que nós estamos vivendo para que nós possamos viver em comunhão, né? Porque crente gosta de comunhão, gosta de estar com o irmão, né? O nosso tema da lição de hoje, a lição de número 12 dos jovens, é as cidades refúgios são estabelecidas. Em algumas versões de algumas bíblicas está escrito a cidade dos fugitivos, né? É até interessante o tema. E a gente, no decorrer da lição de hoje, vai conseguir entender porque cidade dos fugitivos, como está em algumas versões de Bíblia aí, que vocês provavelmente têm em casa, tá? O nosso texto do dia, ele se encontra em Salmos 46:1, que vai dizer o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E o nosso texto bíblico se encontra em Josué, capítulo 20, do 1 ao 6. E falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fale aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fujam para ali os homicidas que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos seja refúgio de vingador de sangue. E fugindo para alguma daquela cidade, pôr-se-á à porta da cidade e proporá a sua palavra perante o ouvido dos anciões de tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador de sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu ao seu próximo com intento e não o aborreceu dantes. E habitará na mesma cidade, até que se ponha o juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade, e à sua casa, e à cidade de onde fugiu. Amém, né? Que texto realmente muito bonito, né? Nós entramos agora, a gente vinha de uma série de lições que demonstrava o poder de Deus nas conquistas sobre a terra prometida para o seu povo. E agora nós adentramos na questão da distribuição das terras, tá? Desde a outra lição a gente vem vendo essa distribuição das terras ali para o seu povo, né? Talvez para alguns isso seja um pouco chato, né? Mas chega essa parte de distribuição de terra, torna-se uma linguagem um pouquinho tal, assim, você fica meio assim. Mas imagina só para o povo, era o cumprimento de uma promessa que tinha sido feita para Abraão e demorou, mas Deus não se esqueceu e cumpriu a sua palavra que havia prometido a seu servo Abraão. Na nossa vida não é diferente. Tem algumas promessas que a gente recebe mesmo quando a gente era criança e demora talvez uma vida toda para se cumprir. Mas eu quero lembrar a você, do mesmo jeito que Deus cumpriu a palavra para o seu povo ali na terra, com a terra prometida, Deus vai cumprir a promessa na tua vida. Tenha certeza disso. Pode demorar, mas Deus vai cumprir. Eu tenho certeza disso, né? Então, a gente vê essa distribuição e esse processo burocrático de distribuição, né? Que é essa parte de cartório hoje em dia seria, né? Que você vai ali no cartório, reconhecer firma, é a papelada e tal, e não sei das quantas, né? É essa parte burocrática. E a gente vê então Josué já distribuindo para os povos ali. Só que acabam esquecendo de quem? Dos levitas, né? Acabam se esquecendo da porção de terra que Moisés havia prometido para os levitas, né? Então os levitas vão ali até Josué, ali diante do povo e falam assim: olha, vocês estão esquecendo a nossa parte. Vocês estão esquecendo a nossa porção de terra. Mas lembra a promessa que Moisés fez para a gente? Agora chegou o momento de vocês cumprir, né? Isso a gente vai encontrar em Josué capítulo 21.
os levitas chegam ali. Então, são constituídas 48 cidades, tá? Para os levitas. E dessas 48 cidades, 6 são separadas para a cidade de refúgio, que é um dos tópicos mais importantes hoje da lição. Então, 6 são separadas ali para os levitas ali, tá? Gente, eu quero chamar vocês para uma observação, né? O povo fez toda a sua distribuição de terra e acabou esquecendo de quem? Dos levitas, né? Na nossa vida não é diferente. Quando a gente está naqueles piores momentos da nossa vida, sabe de quem que a gente lembra? Do pastor. Sabe de quem que a gente lembra? Daquela pessoa que ora por você. Sabe de quem você lembra? Dos obreiros que estão ali no púlpito. Só que nos momentos bons, que chegam os momentos bons na vida da gente, a gente acaba esquecendo dessas pessoas que oraram pela gente, que batalharam junto pela gente nos momentos difíceis. Não é diferente. Os dias se passaram, mas se repetem nos dias de hoje, né? Nos nossos dias, né? Então é muito importante a gente observar isso daí. Eu sou filho de pastor, eu posso dizer. Tem irmãos, por exemplo, que já chegaram a ligar para o meu pai de madrugada. Ligaram, pastor, estou precisando ir no hospital. Meu pai saiu ali, se preparou, tudo levou o irmão. Teve vezes que já virou noite no hospital, né? Ali junto com os irmãos. E aí o irmão foi fazer uma festa de aniversário e nem lembrou do pastor, nem lembrou do meu pai para poder agradecer a questão ali, né? E muitas vezes acontece isso, né? A gente acaba esquecendo. Mas hoje eu convido a você, para que você não esqueça essas pessoas que têm te ajudado num momento difícil, sabe? E quando chegar os tempos bons na sua vida, que vão chegar, eu tenho fé disso, Deus, Ele quer que você reconheça aquelas pessoas, que você seja grata, né? Não podemos esquecer dos nossos pastores, dos presbíteros, dos irmãos que nos ajudam em oração ali, tá? Então, é muito importante esse tópico, né? Uma pena que o povo acabou se esquecendo de uma parte tão importante, porque os levitas, ele representava a adoração a Deus. Eles que guiavam o povo hacia Deus, né? E acaba que o povo esquece deles. É meio triste a gente observar isso, né? Mas eu tenho certeza que com essa reflexão você vai levar em diante da sua vida e não vai mais acontecer isso nos dias de hoje. Amém? Então, a gente observa então a distribuição, como eu falei, foram 48 porções de terras que foram distribuídas para os levitas e 6 como cidade de refúgio para que os homicidas ali, que não cometeram um crime de forma premeditada ou com dolo, né, com a intenção de matar o seu irmão, eles possam se refugiar ali naquelas cidades refúgio. É bastante importante, tá? Um outro ponto para a gente contextualizar e poder entender melhor o que estava acontecendo naqueles dias é a gente entender que Deus, ele dá leis a Moisés. Ele dá a Torá através da vida de Moisés, são leis para o seu povo, tá? E nessas leis que ali dá no Monte Sinai, a gente vai encontrar uma lei de não matarás. Tá? Que é uma lei que vai ajudar a gente a compreender a questão de cidade de refúgio, o porquê da cidade de refúgio, tá? Vale a pena relembrar que a vida do ser humano, ela é uma dádiva dada por Deus, que você não pode vender, que você não tem o direito de você mesmo tirar a sua vida, tá? A vida, ela é dada por Deus e a única pessoa que pode tomar a vida é o próprio Deus, tá? Então, vendo nesse ponto, o que acontece? A Torá, ela vai defender que a questão do sangue derramado inocente. Deus, ele é Deus de justiça, e por ele ser Deus de justiça, ele não tolera a questão do derramamento de sangue, como eu já disse para vocês. Então, é muito importante a gente entender a questão de que Deus, ele é justo, tá? Deus, ele não é sanguinário. Deus, ele é justo. Ele faz cumprir os seus mandamentos. E um dos seus mandamentos é não matará. Logicamente que vale a uma observação dentro disso. Se a pessoa, ela, na época ali da questão da Torá, da lei ali do Senhor, no Antigo Testamento, se a pessoa fornicasse, ela fosse falso profeta, se ela cometesse adultério, aí sim era necessário, Deus permitia então a retirada da vida dessa pessoa, tá? Mas nesses casos em específico. Agora, uma questão de vingança, uma questão de ódio dentro do coração, Deus, ele não permite que você tire a vida de outra pessoa, tá ok? Então vamos deixar bem claro para a gente continuar com a nossa lição, tá ok? Então, Deus, ele dá a lei ali para Moisés e fala, olha, não matarás, tal. Acabei de já explicar para vocês a questão, tá?
Só que nem toda morte, né? Vocês vão concordar comigo que nem toda morte é de forma premeditada. Você, hoje eu vou sair de casa e vou matar aquela pessoa. Pode ser que aconteça acidentes, tá? Pode ser que tenha acidentes, tá? Na nossa vida. Saí ali e tal, eu não estava dirigindo, não prestei muita atenção, ou a questão de... Estava dirigindo o meu carro ali, estava meia-noite, não vi a pessoa e acabei atropelando a pessoa, essa pessoa veio a óbito. Isso é um acidente, tá? Que você não tinha intenção, você não tinha um ódio no coração para matar o seu irmão. Eu vou sair do carro, vou atropelar proposital. Não, essa é uma morte sem intenção. E por isso, então, se constitui a questão da cidade refúgio. Ou seja, aquela pessoa que venha assassinar o seu irmão por um acidente. Tá? Então Deus, para ser justo com os demais, o que ele faz? Ele cria essas cidades refúgio para que essas pessoas possam ali apresentar as suas teses e se defender, muitas vezes contando os fatos do que havia ocorrido, apresentando a sua defesa. Tá ok? Então é muito importante. A Bíblia, ela vai explicar para a gente, ela dá um exemplo para a gente, que eu vou colocar no slide aqui do lado para vocês estarem observando, que 2 lenhadores, tá? 2 lenhadores foram trabalhar no meio da floresta, tá ok? Aí o lenhador ele pega e está ali cortando sua árvore e acaba escapando o machado e acertando o seu companheiro de trabalho, tá ok? E esse companheiro veio ao óbito, tá? De antemão, essa pessoa ela não tinha odiado o seu companheiro de trabalho. Foi uma fatalidade que veio a ocorrer. Escapou ali o machado pela ferramenta e tal, e acabou acertando e matando aquela pessoa. Então, essa pessoa, ela rapidamente se dirigiria a uma cidade refúgio, tá? Ela ia ali a uma cidade refúgio, apresentaria a sua defesa aos anciãos daquela cidade, que era administrado, logicamente, pelos levitas, tá? Então ele apresentava a sua defesa ali e eles julgavam se a pessoa era merecedora de estar ali dentro da cidade, refúgio, protegida do vingador de sangue, tá? Ou não. Então, os anciãos, eles faziam esse papel ali, tá? Vale a pena lembrar e ressaltar para aqueles que não sabem, o vingador de sangue é aquela pessoa, é aquele parente mais próximo da vítima. Ele tinha o dever de se vingar da pessoa, tá? Que havia morto. Por exemplo, tenho um Joãozinho lá, eu não gosto do Joãozinho, vou lá e mato o Joãozinho. Pela Torá, o vingador de sangue teria, que é um parente mais próximo, podia ser o pai, podia ser um irmão, o parente mais próximo teria que me matar para se vingar e assim fazer justiça, expiação da morte do Joãozinho que eu matei intencionalmente, tá? Essa é a lei da Torá. Mas, como eu já expliquei para vocês, há casos que não há intenção, que não há o dolo, que é um homicídio culposo, quando a pessoa não tem a intenção de matar. Então ela procuraria para se resguardar desse vingador de sangue que tinha o dever de vingar a morte do seu parente mais próximo aí, tá ok? É importante a gente entender isso. Os caminhos dessa cidade, a cidade de refúgio, eram bem preparados, tinham que estar bem sinalizados. E era responsabilidade do próprio povo preparar esse caminho aí para essas pessoas se proteger do vingador de sangue, tá? É interessante a gente ver isso, né? Que as tribos que habitavam essa cidade de refúgio, né? Elas tinham o dever de manter o caminho, né? Ali limpo para aquelas pessoas poderem alcançar de forma fácil as cidades refúgio, né? Muito interessante isso também, tá? Então a pessoa vai ali, apresentou, se ela, por livre e espontânea vontade, ela procurasse essa cidade, tá? Vale a pena relembrar que isso é de livre e espontânea vontade. Se ela não quisesse, ela não precisava procurar, tá? Mas ela corria o risco do vingador de sangue matar ela e não cairia nenhuma culpa sobre esse vingador de sangue. Tá? Então ela ia por livre e espontânea vontade e ela se manteria dentro dessa cidade por livre e espontânea vontade. Ninguém prenderia aquela pessoa ali, tá? Se ela quisesse pegar no momento da vida dela, falar, eu quero ir embora da cidade de refúgio, não tem problema, as portas estão abertas, ela iria, tá? Vale a pena relembrar que isso
Havia uma punição? Havia, uma reclusão da cidade onde você morava, mas ninguém te impedia de você se manter ali dentro daquela cidade de refúgio. Mas ali dentro você estaria seguro, estaria blindado pela própria palavra de Deus. Deus protegia, Deus era os portões ali para manter os vingadores de sangue longe das próprias pessoas ali resguardadas, tá? Então é muito importante a gente entender isso daí, tá? E é legal a gente fazer um ponto de observação aqui para vocês entenderem que a questão da cidade de refúgio, ela era administrada por quem? Pelos levitas. Você imagina só, a pessoa ali que convivia todo um período com os levitas ali, ela tinha uma rotina de adoração a Deus. Ela saía até mais crente, talvez, se ela chegasse a sair. Logicamente que isso vai depender do quê? Da vida do sacerdote, tá? Ela teria que ficar ali até a morte do sumo sacerdote que estava em exercício. Tá? Então morreu o sumo sacerdote que estava em exercício naquele período, e o que acontecia? Então aquela pessoa ela poderia voltar, como a gente leu ali, para sua cidade, voltar para sua casa, voltar para os seus parentes, né? Só que, imagina só, ela vive todo esse período ali, a gente não sabe, vamos falar que 10, 15, 20 anos, não sei, não sabemos, mas você imagina só, vivendo com os levitas adorando a Deus, ela sairia, tenho certeza, que uma pessoa melhor, né? Eu tenho quase certeza disso. É muito, a gente parar para pensar nisso daí é interessante, né? Uma reabilitação da pessoa ali, talvez, né? Ocorria naquela cidade ali de refúgio. Então, uma vez que a pessoa então declarou tal, ela fica ali, tá? Só que a gente tem que analisar que a Torá, que a lei foi dada para Moisés, ela vem para a preservação da vida do ser humano. Por isso que é importante a gente entender que Deus ele dá uma lei, mas colocando em primeiro lugar a minha e a sua vida, tá? Então a Torá, diferente de outras leis que havia naquela época, por exemplo, o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi era constituído por 282 leis, né? O Código de Hammurabi, para quem não sabe, ele foi instituído ali para os povos mesopotâmios, ali mais ou menos no mesmo período, tá? E por quê? Havia uma necessidade de uma unificação, né, de leis, porque imagina só, uma mistura de povos, cada povo trazia a sua lei da sua terra ali e acabava sendo uma confusão total, né? Só que essa lei era para as coisas a ferro e fogo, não tinha a preservação da vida do ser humano, era olho por olho e dente por dente, tá? É muito importante a gente entender isso. Já Deus não, Ele dá essa cidade de refúgio para que aquelas pessoas que por algum tipo de acidente que ocorreu, ela possa se resguardar e ter a sua vida. Para vocês verem como a Torá, ela preserva a vida do ser humano. E a obediência à Torá, também que é muito importante a gente verificar isso daí, o que ela vai causar no ser humano ali, né? A obediência nela está ligada diretamente à adoração a Deus, né? Então, se você obedece a Torá, você está o quê? Obedecendo a Deus, né? Você está debaixo da direção de Deus. Então, é muito lindo isso, em diferença, né, com outros códigos que havia naquela época. A preocupação com a preservação de Deus, né? A obediência, Deus queria a obediência do seu povo, né? É muito importante a gente verificar isso, né? Então, duas coisas que eram analisadas na questão ali do julgamento, na hora dos anciões dessa cidade de refúgio, tá? O primeiro ponto era a intenção. Eles verificavam o coração, qual que era a intenção. Se aquela pessoa já tivesse já tido ódio do seu irmão, por exemplo, ele já tinha brigado com aquela pessoa, tal, e não sei o que, ele não gostava daquela pessoa e tal, e acabou assassinando aquela pessoa, ele não tinha o direito, não era festa, a cidade de refúgio é para qualquer... Essa pessoa já não tinha direito mais de permanecer ali. Os anciões ia renegar a entrada da pessoa ali para aquela cidade, tá? Então é muito importante entender essa questão, tá? E até nos dias de hoje, tá? A aplicação sempre está na questão da intenção do nosso coração. E o outro tipo de pessoas que também não poderiam habitar ali dentro das cidades de refúgio são aquelas que negligenciaram o fato, tá? Vou dar um exemplo, o mesmo exemplo que a Bíblia utiliza, tá? Tem aquela pessoa que ela tem um touro, tá? E esse touro, por algum acidente, ele acaba escapando e chifrando alguém,
tá? Essa pessoa não vem ao óbito, mas ela acaba acidentada, tá? E essa pessoa não faz nada com esse touro, não reforça, por exemplo, a cerca da casa dele para que esse touro não volte a fugir, não corta o chifre do touro, infinidade de coisas que ele poderia estar tomando precauções para que isso não viesse a acontecer novamente. E essa pessoa não faz nada, ela negligencia o fato. E esse touro acaba pegando e chifrando alguém e levando essa pessoa ao óbito. Neste caso, essa pessoa também não poderia estar habitando na cidade de refúgio, tá? Então, são duas coisas bastante importantes a gente entender, tá? A negligência e o fato do seu coração, a intenção do coração. Se tinha ódio na questão de matar a pessoa, por que você matou a pessoa, se foi uma questão de negligência, tudo isso era analisado pelos anciões daquelas cidades, tá? Então, é importante a gente entender que não era qualquer crime que podia habitar ali, tá? Mas aqueles crimes que realmente viu que a pessoa não tinha o dolo, não tinha a intenção de estar matando aquela pessoa, não tinha o ódio contra o seu irmão, ele não negligenciou o fato. Eu vou contextualizar a questão da negligência. Por exemplo, todo mundo sabe que aqui no Brasil é necessário você possuir a CNH, né, a Carteira Nacional de Habilitação, para você poder dirigir o carro, né, pelas ruas, tá? Então isso todo mundo é de conhecimento da maioria das pessoas, tá? Não digo todo mundo, mas a maioria das pessoas sabe a necessidade. Mas vamos lá. Você, negligenciando isso, pega o carro falando assim, mas eu sei dirigir, mas você não possui a Carteira Nacional de Habilitação, mas você sabe dirigir. Você pega o carro, tá lá dirigindo e tal, e por algum motivo você... uma pessoa atravessou na minha frente, não respeitou o semáforo, que não sei o que, não sei da coisa, você acaba matando essa pessoa. Foi negligência da sua parte. Você não mereceria morar na cidade de refúgio, você não teria abrigo na cidade de refúgio. Você abriria o direito do vingador de sangue ao quê? A te matar. Tá? Para a questão da expiação, tá ok? Então acho que agora ficou bem claro, é um exemplo um pouco forte, né? Então toma cuidado das pessoas que dirigem CNH, tá? Todo mundo sabe que é necessário isso daí, né? Tem muitos jovens aí que gostam de pular essa parte, mas vamos respeitar a lei, porque se tem lei é para ser respeitado, tá ok? Então, entendendo uma vez isso daí, agora a gente vai entrar na questão do simbolismo da cidade de refúgio, tá? O que simboliza isso nos dias de hoje, né, pra gente? O que a gente consegue tirar de aprendizado, tá? O simbolismo maior que a gente consegue enxergar nisso daí é o próprio Cristo, tá? Nós somos essas pessoas fugitivas que encontramos abrigo em Cristo, na cidade de refúgio que é Cristo, tá? Que é o nosso Deus, tá? De quem? Do nosso inimigo de sangue, que é o próprio inimigo nosso, né? O próprio diabo aí que está à porta, tá? Mas essa decisão, ela não pode ser forçada. Ninguém pode te obrigar a ir até a cidade de refúgio, tá? Ninguém pode te forçar, vai lá na cidade de refúgio. Ninguém pode te forçar a ir a Deus. É a mesma coisa, ninguém pode te forçar. Tem que ser algo de livre-arbítrio, tem que ser sua decisão de procurar a Deus, tá? Lembrando que a sua vida só vai ser preservada na cidade de refúgio que é Deus, o vingador de sangue, tá? Então é muito importante, tá? Se você quiser sair da cidade, você pode, só que a sua vida vai correr risco, você vai acabar matando. E a mesma coisa, às vezes nós estamos em Deus, né? E achamos, não tá tão bom assim, tô saindo, né? Só que aí você abre margem para quem? Para o vingador de sangue vir ceifar a sua vida. Aí você não vai ter a proteção de Deus, né? Então é muito importante. Enquanto a gente estiver na cidade de refúgio, que é o nosso próprio Deus, que nos guarda de todas essas coisas, de todas as atrocidades que existem na nossa sociedade, que vamos chegar num acordo que está fatal a coisa, né? Deus, ele protege a gente de tudo isso daí. Só que é escolha nossa nos mantermos dentro dessa cidade, da cidade de refúgio, nos mantermos em Deus. Se a gente não se mantém em Deus, aí a nossa vida ela vai ser ceifada pelo vingador de sangue, que é o inimigo, e a gente não vai ter como se defender dele. Então é muito importante o simbolismo de hoje em dia, tá? Então o livre-arbítrio está na sua mão você procurar a Deus, está na sua mão você se refugiar em Deus, está na sua mão você estar na cidade de refúgio. Ali não tem nada que vai te bloquear se você quiser sair em algum momento, mas lembrando que a preservação da sua vida, ela está totalmente ligada a você se manter naquele lugar, na cidade de refúgio. Então, é importante, tá, gente? Esse simbolismo é tremendo, né? Dá para fazer uma aplicação muito bonita nos dias de hoje, tá bom? Um outro fato que o autor da lição ele vai retratar
tá? Aqui na nossa lição, é a questão da dispensa das tribos que estavam além do Jordão, tá? Então, Josué ele chama aquelas tribos, tá? Que fala, olha, muito obrigado, vocês cumpriram o seu papel. Tá certo que eles não tinham ainda conquistado como um todo a terra que Deus havia prometido, mas eles já haviam conquistado grande parte da terra, tá? E muitas vezes é assim na nossa vida, né? A gente acha que tudo, porque a gente é crente, tudo vai dar certo na nossa vida. Nem sempre, nem sempre. Mas a diferença nossa com o pessoal que não está em Deus é a questão que a gente pode contar com Deus nesse processo. Nem sempre vai dar certo, mas Deus vai estar com a gente, né? E a mesma coisa que eles ficaram pode ser que eles ficaram com aquele sentimento, mas não deu certo, nós não conquistamos tudo. Mas eles fizeram o bom trabalho e Josué chega e reconhece o bom trabalho daquele pessoal, tá bom? Então, Josué chega, muito obrigado pelo seu trabalho, agora vocês estão dispensados. Foram vários anos que aquele pessoal gastou ali para ajudar o resto das tribos a conquistar o pós-Jordão, aquela parte de Canaã ali, né? Então, agora chegou a hora deles voltar para casa, para estar com sua família, para estar com sua parentela, né, para poder ali restabelecer a sua vida. Então Josué fala, olha, muito obrigado pelo serviço, vocês foram muito úteis para a gente e tal, e agora pode voltar para casa de vocês, né? E Josué, como um bom líder, ele fala, olha, mas não se esqueça, ele dá uma exortação para aqueles soldados que iam voltar para sua terra. Olha, não se esqueça do quê? Da lei, a Torá, não se esqueça da lei de Moisés, tá? Não se esqueçam dela, porque nela está ligada o quê? Está ligado o sucesso de vocês, está ligado vocês ter sucesso, vocês ter, preservar a vida de vocês ter a bênção de Deus, estava ligado, como eu já disse, a obediência à lei do Senhor, né? Estava ligado totalmente a isso, a adoração, né? A obediência estava ligada à adoração à lei de Deus. Então, Josué ele passa ali relembrando ali os preceitos de Moisés para aqueles povos. Olha, não se esqueçam das leis que Moisés passou para a gente durante aquele período no deserto. Não se esqueça, porque nela vai estar ligado o sucesso de vocês. Isso é muito bonito. Então essa turma volta então ali para a terra ali, além do Jordão ali, né? E nesse processo de volta eles levantam um altar e acaba causando uma confusão toda, que a turma estava pensando que eles estavam adorando a outro Deus, acaba quase uma guerra civil ali, a turma ali pegando, porque a turma não aceitava, daí eles consegue se explicar, né? Fala, não, isso aqui é um altar para a gente lembrar o que Deus fez pela gente, as conquistas que a gente fez aqui e tal, é por isso, isso é um altar para adorar a Deus e tal. Então acaba apaziguando isso daqui. E para a gente concluir, né, a questão dessa aula de hoje, né? Foi muito bom, né, estar aqui junto com vocês. Eu estou um pouco envergonhado ainda, porque eu não me acostumo direito com esse negócio de câmera ainda, né? Como eu falei para vocês, né? Não me acostumo direito. Mas para a gente concluir, eu acho que nada melhor com o texto do nosso dia, né? Que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na nossa angústia. Só em Deus a gente vai encontrar o nosso refúgio. Como simbolismo da cidade de refúgio, só em Deus a gente pode encontrar ali proteção, tá? Lembrando que essa é uma atitude que você tem que tomar, que eu não posso tomar por você. Você tem que procurar Deus, você tem que procurar a cidade de refúgio, tá? Então, é muito importante isso, esse simbolismo, essa ilustração que faz cidade de refúgio sendo o próprio Deus, né? E o próprio Deus nos recebendo ali, né? Então, é muito importante a lição de hoje. Quero deixar aqui o meu agradecimento, tá? Aos nossos líderes aqui, ao nosso superintendente, ao superintendente geral, ao nosso pastor Ezequias. De verdade, foi um prazer estar aqui com vocês. Desculpa de qualquer coisa, como eu já disse, a gente não está habituado com esse tipo de coisa, né? E acaba sendo um pouco, dá um pouco de vergonha, dá um pouco de gente, de vez em quando a gente trava, tal, pode falar um pouquinho mais rápido, nervoso, mas de verdade, foi uma aula que eu aprendi demais, espero que vocês também tenham aprendido demais. E para finalizar essa aula, eu queria fazer uma oração com vocês. Eu queria poder aqui, pedir aqui que vocês me acompanhem nessa oração. Então vamos lá. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque através da Tua Palavra, o Senhor fala conosco.
Senhor Jesus, ajuda a seguir a Tua lei, a seguir os Teus preceitos, Pai. E, Senhor Jesus, ajuda, Senhor, a que nós possamos, Senhor Jesus, sempre estar na cidade de refúgio que és Tu, Pai. Venha ajudar, Senhor Jesus, a que cada um entenda essa palavra, venha tocar no coração de cada um de forma especial, Senhor Jesus. E ajuda que nós possamos guardar a Tua palavra em nossos corações, Senhor Jesus, para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Desde já, Senhor Jesus, eu peço a bênção sobre todas as pessoas que estão assistindo. É o que eu quero te pedir e te agradecer. Muito obrigado, mais uma vez, por ter acompanhado eu nesse período aqui. Amém.